E aí galera, bom dia a todos. Bom, vamos lá. Nós vamos começar a falar hoje de função do segundo grau. Então vamos relembrar algumas coisinhas aí da função do segundo grau. Lembra lá, a função do primeiro grau é uma reta, né? Crescente ou decrescente. E a função do segundo grau, ela é uma parábola, tá? Tem gente aí até que viu aí carinha alegre, carinha triste. Então vamos lembrar a parábola, ó. Eu tenho uma parábolazinha assim, né? A gente fala que é a carinha feliz, e tem uma parábola assim, poderia falar que é a carinha triste, beleza? Essa característica de uma função do segundo grau. Aí ela tem algumas características, ó. Essa aqui que a gente fica a carinha feliz, a gente fala que ela é uma parábola crescente, então ela é uma função do segundo grau crescente. Qual a característica dela? O A é maior do que zero, beleza? Essa daqui que tem a carinha triste, ou seja, tem a concavidade, vamos falar certinho agora, que tem a concavidade virada para baixo, ela tem o A menor do que zero, tá? Então, ó, concavidade voltada para cima, o A é maior que zero, e ela é crescente, tá? Quando eu tenho a concavidade virada para baixo, porque o meu A é menor do que zero, e aí eu chamo ela de decrescente, legal? Vamos lembrar então a característica de uma função do segundo grau. Ela é uma função f de x, né, ou y, tá? Lembra que é a mesma coisa. É igual a ax ao quadrado mais bx mais c. Então, ó, ax ao quadrado, bx e c. Lembra do primeiro grau? Era ax mais uma letrinha. Agora eu aumentei uma, ó, ax ao quadrado, bx mais c. Só que para isso acontecer, a gente não pode esquecer que o A tem que ser diferente de zero. Porque se eu tiver o A valendo zero, qualquer coisa vezes zero dá zero, então sumiria o x ao quadrado. Aí eu não teria uma função do segundo grau, beleza? Aqui, ó, se esse A é positivo, então 1, 2, 3, 4, 5, 10, ou até 0, 1, 0, 2, qualquer coisa positiva, ela é crescente, então o A maior que zero. Qualquer coisa menor que zero, ela é decrescente, tá legal? Bom, essas são características da função do segundo grau, só para a gente relembrar. Mais uma coisinha, a gente tem mais um pontinho importante, a gente tem que lembrar aqui, ó, o extremo no ponto de baixo e esse extremo aqui no ponto de cima, que é conhecido como o vértice, tá legal? E aí agora a gente vai falar um pouquinho sobre ele aí, tá legal? Então vamos lá. Ó, raízes e vértices da função do segundo grau. Então vamos lembrar, raiz nada mais é do que onde corta o eixo x, tá? Só que a gente tem que lembrar que para achar as raízes de uma equação de segundo grau, a gente volta lá na fórmula de Bhaskara, que vocês já enjoaram de fazer, que na verdade é o quê? Delta igual a b ao quadrado menos 4ac, então achou o delta. Achado o delta, eu vou lá para o x, que vai dar o x', x2', x1, x2, x igual a menos b, mais ou menos a raiz quadrada de delta sobre 2 vezes a. Tá? Essa é a fórmula para encontrar as raízes da equação do segundo grau. E tem uma coisinha bem interessante que a gente precisa guardar, que é legal saber, é o seguinte, ó, quando o nosso delta for maior do que zero, eu tenho, na verdade, duas raízes. Então, na hora que eu fizer a continha do delta, deu maior do que zero, eu tenho duas raízes. Significa o quê? Que a minha parábola corta duas vezes o x. Onde ela cortar o x são as raízes. Quando o delta, eu faço a continha do delta. Quando o delta dá zero, significa que eu tenho apenas uma raiz. Ou seja, a minha parábola ela vai bater no x uma única vez. Tá? E quando o delta for menor do que zero, ou seja, quando o delta for negativo, ele não cruza o eixo x. Tá? Então, ou seja, nós não temos raízes. Não tem. Por quê? Ele não vai cruzar o x. Um exemplo, eu tenho aqui, ele vai ou ser aqui, ou para baixo, tanto faz o jeito. Mas tá vendo? Ele não vai bater no x. Então, se ele não bate no x, nós não vamos ter raízes. Legal? E lembra que eu falei para vocês ali agora um pouquinho, o vértice, ó. Isso é bem importante para a gente calcular. O vértice é o extremo aqui, ó, é o ponto. Peguei a parábola. Esse pontinho aqui em cima ou esse pontinho aqui embaixo. Para calcular o vértice, a gente tem uma formulazinha. A formulazinha do vértice é o quê? Menos b sobre 2a, relembrando aí, né? Isso daqui eu faço para calcular o valor do x.
E para calcular o valor do y do vértice, por que x e y? Porque eu não tenho um plano cartesiano, então eu tenho que fazer o quê? Achar o valor do x e achar o valor do y. Eu tenho uma coordenada, ó, x e y. Então o meu vértice ele tem um cruzamento, eu preciso de 2 pontos. Então o x eu uso menos b sobre 2a e o y eu uso menos delta sobre 4 vezes a. Beleza? Com isso eu consigo calcular o meu vértice. Depois nós vamos ver aí no exemplo. Agora, só lembrando, ó, o vértice ele vai ter um nomezinho, ó. Vou fazer aqui embaixo, ó, um plano cartesiano. Vamos pegar esse aqui mesmo. Vamos pensar que tivesse essa parábola aqui, ó. Meu vértice está aqui, ó. Você concorda comigo que o vértice ele está lá em cima? Se ele está lá em cima, eu falo que esse vértice ele é um ponto de máximo. Ó, ponto de máximo do vértice. Então, toda vez que o vértice for decrescente, ele vai ter um ponto de máximo. O contrário, ó, tem outra parábola, tem o vértice aqui, ó, parabolizinha bonita, né? O meu vértice vai estar... O vértice é sempre o extremo, é a pontinha da parábola, é o finalzinho dela. Aqui, nesse caso, é um ponto do quê? Ponto de mínimo. Então, é uma característica aí da equação do segundo grau. Então, a gente lembra o quê? Quando eu tiver um delta, quando tiver um ponto que ela for crescente, eu vou ter um ponto de mínimo. Quando ela for decrescente, eu vou ter um ponto de máximo. Beleza? Vamos ver isso daí na prática, então, como fica. Vamos trocar a folhinha. Opa. Então, vamos lá. Já deixei aqui um exemplinho para vocês. Olha lá. Exemplo. Seja f de x igual a x ao quadrado mais 5x mais 6. Determine. Vamos, ó, lembra sempre que você for lendo a coisa quando é extensa, vamos ver o que o problema está pedindo. Determine quantas raízes essa equação possui. Então, quantas raízes? É uma, é nenhuma ou são duas? Lembra que é só a gente fazer o delta. Se o delta der positivo, tem duas. Se o delta dá zero, tem uma só. E se der negativo, não tem nenhuma. E quais são elas? Ó, então ele quer, além de saber quantas tem, ele quer saber o valor delas. Observe a função e diga se ela possui ponto de máximo ou ponto de mínimo. Então, se ela vai ser máximo ou mínimo. E quais são as coordenadas do vértice? Então, nós vamos ter que calcular a coordenada do vértice também, beleza? Então, vamos fazer essa questão aqui, ó. Então, vamos lá. Primeira coisa, tem uma função aqui, ó, x ao quadrado mais 5x mais 6. Primeira coisa é a gente marcar o que é o A, o que é o B e o que é o C. Lembra? Ó, o A é sempre o que está com x ao quadrado. Quando não tem número é porque ele vale 1. Depois aqui o segundo número que acompanha a letra x é o B. E o número sozinho, que não tem nenhuma letra, é o C. Então, ó, o nosso A vale 1, o nosso B vale 5 e o nosso C vale 6. Lembra que o único que eu não posso ter, que eu não posso ficar sem é o x ao quadrado. Os outros poderiam não ter. Se eu não tenho, eles seriam 0, tá legal? Então vamos montar, ó, a formulazinha do delta, b ao quadrado menos 4ac. Vamos fazer a conta. Delta igual. Nosso b vale quanto? 5. Então, na verdade, é 5 ao quadrado. Menos 4 da fórmula vezes o a. Nosso a vale quanto? 1. Vezes o c. Nosso c vale quanto? 6. Então, delta é igual 5 ao quadrado, 5 vezes 5, 25. Fazer a conta primeiro, esquece o sinal. 4 vezes 1, 4, 4 vezes 6, 24. Menos com mais, menos. Então, o nosso delta vai ser 25 menos 24, nosso delta vale 1. Legal? Achado o delta, vamos para a segunda parte da fórmula. X igual a menos b, mais ou menos a raiz quadrada de delta dividido por 2 vezes a. Então vamos lá. O menos da fórmula e o b. Nosso b está valendo quanto? 5. Mais ou menos a raiz quadrada do delta. Nosso delta está valendo quanto? 1. Dividido por 2 vezes o a. Nosso a está valendo 1. Então o nosso x vai ser igual a menos 5, mais ou menos. A raiz quadrada de 1 é 1 mesmo. E 2 vezes 1 vai dar 2. Olha só, por que eu vou ter duas respostas aqui? Porque eu tenho um sinalzinho de mais e um sinalzinho de menos. Então eu vou ter que fazer primeiro com mais, depois com menos, tá? Ou qualquer ordem. Aí tem aquele lance lá do que chama x1, x2, x', x2'. Tá legal? Espremendo aqui. Ó, devo 5 mais 1.
dividido por 2. Ó, devo 5, pago 1, fico devendo 4. Dividido por 2, 4 dividido por 2, vai dar menos 2. Correto? Vamos fazer aqui, puxar um pouquinho mais para baixo. Ó. Fazer o x duas linhas aqui embaixo, não misturar muito. Eu devo 5 e devo 1, dividido pelo mesmo 2. Devo 5, devo 1, na verdade eu estou devendo 6. Devo 6 dividido por 2, fico devendo 3. Tá legal? Então, ó, nosso x', ou seja, as nossas raízes, elas são quanto? Menos 2 e menos 3. Tá? Agora, então, vamos para a pergunta. Quantas raízes? 2. A gente já saberia a resposta da raiz se ele não tivesse perguntado o valor pelo delta. Ó. Delta positivo, 2 raízes. Mas nós comprovamos, ó, nós fizemos uma conta e deu as 2 raízes. Então, quantas raízes? 2. Certo? Primeiro, ó, quantas raízes? 2. Essa equação possui... E quais são elas? Quais são elas? Menos 2 e menos 3. Tá? Observe a função e diga se ela possui ponto de máximo ou de mínimo. Bom, se o A aqui é positivo, ela é crescente, então ela vai possuir ponto de mínimo. Mas vamos só exemplificar, ó. Não precisa fazer o gráfico, mas só para vocês entenderem. Ó. As raízes não são menos 2 e menos 3? Pensa, ó, o menos 3 está aqui, o menos 2 está aqui. Tá? Se o meu A é positivo, ó, x ao quadrado é positivo, 1 positivo aqui, ó, o A, 1 positivo. Eu tenho a concavidade dela virada com a boca para cima, tá? Se a boca é para cima, eu vou ter o vértice aqui embaixo, que depois nós vamos até calcular o valor dele, mas a concavidade para cima, esse ponto do vértice é um ponto de mínimo. Por que mínimo? Porque ele está embaixo, tá? Então lembra assim, ó, se ela é crescente, se ela é positiva, o vértice ele vai ter o ponto de mínimo. Se for decrescente, é o contrário. A boca virada para baixo é o ponto de máximo. Então, ela possui o quê? Um ponto de máximo ou de mínimo? De máximo. Tá? Aí, ó, quais são as coordenadas do vértice? Então, ó, o vértice, vamos lembrar, não é menos b sobre 2 vezes a e menos delta sobre 4a. Só fazer essa continha, eu tenho os pontos do vértice. Vamos lá, ó. Primeiro, menos b. O b não valia 5 que a gente tinha aqui? Então, menos b é dizer menos 5, sobre 2 vezes o a. Nosso a vale 1. Ó, menos 5 ficou menos 5, 2 vezes 1 ficou 2. Pronto, achei o primeiro ponto. Vou fazer o do delta. Quanto vale o nosso delta? Ó, nós encontramos ele aqui. Então, menos delta quer dizer menos 1, sobre 4 vezes o a. Nosso a também vale 1. Ó, o 1 ali sozinho fica ele, 4 vezes 1, 4. Significa que o nosso vértice ele tem a coordenada, ó, primeiro o valor do x, né, primeiro esse, menos 5 sobre 2, e a coordenada do y, menos 1 quarto. Tá? Significaria que ficaria mais ou menos em que ponto? Ó, 5 sobre 2, se eu fosse dividir, 5 sobre 2 daria 2,5. Realmente, ó, 2,5 tá no meio aqui, ó. 2, 2,5, 3. Ó. Então, realmente, ó, a coordenada do x é essa. E o y ia valer aproximadamente 0,25 negativa para baixo. Por isso que bateu o ponto aqui. Beleza? É isso aí que a gente tem para falar sobre a equação de segundo grau. Depois a gente vai passar alguns exercícios aí como esse. Beleza? Forte abraço a todos, pessoal. Valeu!